Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live Inspire-se a Ser Negócio. Meu nome é Fabiola Simas, eu sou idealizadora aqui desse Instagram. Ser Negócio é o nome da minha mentoria, onde a gente cria projetos de alavancagem de negócios. E hoje eu chamei uma empreendedora que eu conheci num grupo de networking. Ela já tá entrando aqui, a Michele. Michele, me fala se a minha voz tá boa, tá me ouvindo bem? Já me conta aí, o pessoal tá entrando. Para quem que é essa live? Eu vou fixar aqui o nome da live nessa bio. Essa live é para qualquer pessoa que empreende ou que está pensando em empreender e que precisa aí de inspiração, de motivação para que continuar aí no dia a dia. A gente vai contar a história da Michele. Eu não conheço a história, então nós vamos conhecer juntos. E fiquem à vontade para mandar para qualquer pessoa que você conhece que é empreendedora ou empreendedora e para fazer perguntas para a gente. Já tô te chamando, tá, Michele? Deixa eu te chamar aqui, vou mandar uns aviãozinhos também. Já te convidei, vê se apareceu o convite aí. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem com a gente vai contar a história da Michele, como ela virou empreendedora e quais são as barreiras. Vamos falar um pouquinho do mundo do empreendedorismo aí. Então Inspire-se a Ser Negócio, por solicitação. Agora vai, eu aceitei. Oi, agora sim. Oiê, seja bem-vinda! Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui. Que bom! Então, Michele, eu não sei a tua história, né? A gente nunca conversou muito bem, mas eu vejo o tempo todo teus stories. Eu pensei, essa mulher é empreendedora. Ela passa por perrengue e ela prioriza. Organização já é priorizar qualidade, processo, né? E aí eu gosto muito da organização, é um mundo que me encanta muito. Eu fiz um curso de design de interiores, uma época que eu tive uma loja de móveis planejados. Então sempre foi algo que me encantou muito, porque onde a gente mora tem que estar com os lugares de cada coisa, senão não adianta estar maravilhoso se não está funcional, né? E a organização visa muito isso, essa funcionalidade. E isso é muito bacana, eu gosto muito. Seja bem-vinda. Exatamente, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou personal organizer. Quando eu comecei em 2019, eu falava personal organizer, eu tinha que separar mais uns 15, 20 minutos ali para poder explicar o que era, porque muita gente não conhecia, né? Hoje já está mais tranquilo, muita gente já conhece, né? Já vem buscar o trabalho de personal organizer, mas ainda tem muita coisa escondida ali que as pessoas não sabem. Quem sabe nessa live aqui a gente vai tirar várias dúvidas. Pode falar um pouquinho o que é essa profissão, com certeza. Eu quero saber tudo. Deixa eu só fixar o nome da live aqui e dizer, quem quiser mandar essa live para qualquer pessoa que empreende, pensa em empreender, ficou fixado ali, né? Vou mandar também uns aviãozinhos aqui. Pode dar o seu like. Tá também. Isso aí. Pode dar o seu like, pode fazer perguntas para a gente. A ideia do Inspire-se a Ser Negócio é realmente inspirar a gente a se manter nesse mundo do empreendedorismo, que às vezes acontece, tem dia que é noite que eu falo, né? E que dá vontade de largar tudo. Mas isso é em qualquer carreira, não é só na empreendedora, né? Então, o negócio do eu empreendedora, eu keep, assim vai indo, né? Exatamente. Eu família, né? Eu mãe, Tem gente que fala, vou empreender para trabalhar menos, para ter mais tempo para mim. Eu falo, boa sorte. Boa sorte, Porque o tempo é sempre organização, né? Organização e tempo tá ali, né? O tempo nunca sobra, eu sempre falo. É você que organiza a sobra do tempo, é você que organiza a sobra do dinheiro também. Nunca sobra. Você tem que guardar, né? Ô, Michele, mas eu quero saber tudo, desde o começo, assim. Tu é da onde? Da onde tu tá falando? Bom, hoje eu tô em Itajaí, moro em Itajaí, né? Uhum. Questão de trabalho, a gente atende toda a região aqui, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, morei até os 12, 13 lá no Rio Grande do Sul, depois morei um tempo em Goiânia também, voltei, aí vim para Santa Catarina, voltei para o Rio Grande do Sul, mas aqui eu já tô há quase 19 anos já. 19 anos, tá.
Tu morou em 19. Goiânia, isso com família, então você se Sim, mudava sim, na sim. época que Aham. ainda morava com pai, mãe e tal. Isso. Tá. E me diz uma coisa, na tua família, o pessoal é CLT, é empreendedor? Porque quem é empreendedor sempre tem aquela história assim, ah, porque eu não sei empreender, eu não tive ninguém na família. Como é que é a tua família? Não, a família é carteira assinada, né? Concurso público. O meu marido e eu também, né? Quando a gente casou, tive a minha primeira filha, a gente também trabalhava de carteira assinada. E numa das nossas viagens para cá, porque o meu pai estava morando aqui em Itajaí, numa das viagens para cá, meu marido falou assim: quem sabe a gente vai para lá para empreender? Eu falei, imagina, né? A gente tem aqui o nosso salário, tá tudo certo, né? Como é que a gente vai se manter lá sem ter nada, sem conhecer ninguém? Aí ele falou, não, vambora. Eu falei, então tá, né? Eu, como já tinha mudado várias vezes, para mim era até tranquilo, assim, mudar de cidade não era uma questão, mas era aquela estabilidade que a gente tinha da carteira assinada. Uhum. Mas para ele eu até me surpreendi, porque ele sempre esteve perto da família. Tanto que Aham. quando a gente mudou para cá, a gente viajava várias vezes para o Rio Grande do Sul para visitar a família. Depois a gente foi acostumando e hoje a gente vai menos. E Mas foi uma quanto surpresa. tempo tem esse casamento, só por curiosidade? A gente está junto há 24 anos já. Ah, 24 anos. E vocês tinham, nessa época que ele falou assim, ah, vamos se jogar para Santa Catarina lá em Itajaí, onde está teu pai. Ele deve se dar bem com o sogro, né? Sim. Mas não era uma questão, assim, né? A gente queria mudar para ter a nossa vida mesmo, né? Não era vocês nem morar junto, nada assim. Vocês têm filhos, né, Michele? Sim, hoje eu tenho a minha filha, que quando a gente veio para cá, ela tinha 5 meses, eu ia dizer, né? Ela tinha 5 meses ainda, tinha mais isso. E depois agora eu tenho uma de 10 anos também, que essa já nasceu aqui. Então, é que eu acho que eu já vi, tá, viu? Tô te acompanhando nos stories, eu já vi tu postar a família. Daí eu pensei, meu Deus, mas ela já tem uma menina de uns 20 anos. Sim, então é isso aí mesmo, que legal. Ela veio pra cá pequenininha, acompanhou corajoso esse maridão, né? Não, vamos com o bebezinho e tudo, vamos. E na época vocês trabalhavam com o quê? A gente abriu uma empresa de calhas na época, depois a gente agregou vidro temperado e outras coisas, né? Só que eu trabalhei com ele durante durante 15 anos a gente trabalhou juntos, né? E eu embarquei nessa onda, mas nunca foi algo que assim eu decidi empreender. Vamos. E daí quando a gente abriu a empresa, a gente não tinha muita alternativa, a gente precisava fazer dar certo, né? Tá. A gente não tinha dinheiro para entender. Vocês dois trabalhavam CLT e por vontade da mudança, ele teve essa ideia das calhas. Mas qual era a profissão de vocês, então? Tu tem uma formação? Eu trabalhava de vendedora. Eu trabalhei em loja de roupas e depois fui para uma loja de calçados. E ele trabalhava no legal, porque ele já tem aquela manha, porque eu sempre falo, empreender precisa muito de comercial, né? Então, tem que ter aquela manha de lidar com as pessoas. Eu trabalhei quando eu estava grávida, eu precisei fazer uma cirurgia de apêndice, então eu não podia mais ficar subindo e descendo escada com as caixas de sapato, que era como eu trabalhava, e eu precisei ir para a parte administrativa, eles me remanejaram. Então ali eu aprendi muito também sobre a empresa, né? Sobre como lidar com a parte administrativa. Emissão de nota, aquelas coisas todas que o vendedor não vê, né? Fechar o caixa. Exatamente. E aí, mas a gente veio assim, ó, sem experiência nenhuma, com a cara e a coragem. Então a gente precisava fazer dar certo. Não tinha dinheiro para voltar se não desse certo. Fazer dar certo. Só que para ele, ele tinha o brilho no olho de fazer aquilo dar certo. E eu era mais por uma obrigação, né? Eu não me encontrei, digamos assim, na profissão. Eu falei, não, vamos fazer, e saía todos os dias para trabalhar. Só que chegou e vocês escolheram calhas, uma coisa tão específica, assim, já entendi. Porque ele trabalhou com isso quando ele era mais novo. Então, ele tinha desde, sei lá, 15, 16 anos, ele já trabalhava com isso. Aí, na época, ele estava trabalhando numa empresa de ônibus, tá? Era outra coisa, mas ele sabia, ele entendia do negócio, né? Entendia da instalação, tudo, não da administração. Que legal. Mas a gente deu jeito, só que a empresa começou a crescer, né? Os problemas aumentaram também, funcionários e tal. Só que para mim aquilo já estava passando do limite, sabe? Quando a gente sai todos os dias para trabalhar, porque precisa pagar os boletos, porque tem que fazer o negócio dar certo, mas eu não me via prestando um serviço para outras pessoas, mas isso, porque eu entendi. Depois de 15 anos, você tá me falando, né?
Não, na verdade, provavelmente eu já tinha sentido isso muito antes, mas não Entendi. sabia nem como sair disso, né? E a Aham. empresa, como a empresa era nossa, então muito difícil sair, né? E eu saindo não era só eu pedir demissão, né? Tem toda Aham. uma. Só que chegou uma hora que assim, os problemas da empresa vinham para dentro de casa, os assuntos eram só esses, os problemas eram sempre os mesmos, e sair todos os dias para ir para esse mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, não era algo que eu gostava de fazer. Aham, entendi. Porque precisava. Só que para mim, quando conversava com outras pessoas, era normal você comemorar muito a sexta-feira, você ficar triste no domingo à noite porque no outro dia precisava trabalhar, Entendi. comemorar um feriado Passava como por essas hoje, situações. né? Mas eu tô Comemorar um curiosa, feriado. eu quero saber um pouquinho mais. Eu entendi já qual era teu descontentamento. Ou seja, tu tinha um Aham. bebezinho, teu filho, teu marido deu essa ideia, meu, vamos para Santa Catarina, vamos se jogar lá com o sogrão e nós vamos empreender e vai dar certo e tu vai me ajudar e nós vamos lá. E aí tu foi na dele, Sim, lógico, sim. pela vontade da mudança, porque tem isso também, né? Às vezes tu não olha a carreira, a profissão que tu tá fazendo ali, porque tu tem tantas outras bônus, toda aquela mudança, que tu nem olha o ônus de qual é, o que nós vamos empreender, não me importa se ele entende do, né? A minha Uhum. curiosidade é você chegar numa cidade estranha, que não conheciam ninguém, só o teu pai ali, talvez os amigos do teu pai. Como é que vocês fizeram para prosperar com essa empresa? O que vocês fizeram para divulgar a empresa? Compraram uma empresa que já existia? Não, Como é não. que é isso? A gente começou do zero. Quantas horas mesmo tu tem aqui para lá? Uma hora, mas eu já quero começar isso, porque sabe que todo Sim. mundo pergunta como é que começa o comercial? O que Aham. vocês pensaram na Não, época a que gente, a fizeram? gente era totalmente leigo no negócio, a gente só tinha vontade de fazer dar certo. Então, no começo, o meu marido trabalhou acho que uns 2, 3 dias numa empresa para entender, mas ele falou para a pessoa: olha, eu vou abrir a minha empresa, mas eu vou trabalhar aqui alguns dias para eu entender como é que funciona. Aí descobriu onde vendia material, como é que fazia e tal, e saiu para vender, de porta em Deu porta um mesmo. cartãozinho e Sim, vamos sim, e é isso, fez um cartãozinho e foi. toda E obra aí, o precisa primeiro de uma trabalho. calha, É, parabéns. e o primeiro trabalho que a gente fechou, eu lembro que a gente comprou exatamente a quantidade que precisava para fazer aquela calha de material. E em casa eu fazia o desenho, porque ela vem em chapa, né? A gente precisa fazer os Isso. recortes e tal. Eu sei E aí como funciona. eu fazia o desenho para ter o melhor aproveitamento, porque não podia sobrar, não podia faltar, não podia errar, porque daquele ali seria o lucro para a gente começar do próximo, e assim foi. Esse foi mais ou menos o começo, né? Ah, Mas, ó, sim, mas sempre tem um pouquinho de conhecimento de espaço e é, organização aí, né? Tu é já a tinha, engenheira né? do processo. Não, Já então tinha. eu sei bem como funciona esse processo por dar consultoria, né? E Aham. aí eu já atendi pessoal de calhas e é muito parecido também. E eu trabalhei com venda de papel plano para gráfica. Sim. Então isso é muito parecido, né? Não, Uhum. parecido no sentido do aproveitamento que tu tá me Sim, sim, contando, né? sim. Não Mas foi do. muito intuitivo, assim, claro que Que algumas legal. coisas eu já tinha aprendido na empresa que eu trabalhei, né, coisas de nota fiscal e tal, mas foi muito na intuição. Eu recomendo que as pessoas façam uma consultoria, né, que entendam do negócio, que aprendam como que funciona a gestão Que do negócio antes de começar, mas no Que nosso caso foi curioso, assim. mas eu tenho certeza que tu usa esse talento hoje das dobras na organização, esse talento aí do aproveitamento dessa Sim, chapa, sim, com com certeza. certeza. Eu Já já tinha, mas percebeu um não talento teu sabia. ali intuitivo, né? Isso, mas a gente não sabia, né? Só Lógico. que chegou, né? E a empresa realmente cresceu, os Uhum. problemas cresceram. Chegou uma época que a gente praticamente faliu a empresa justamente por essa falta de conhecimento, né? Cresceu muito Entendi. rápido, mas a gente não cresceu mentalmente junto, né? A gente Sim. não aproveitou esse tempo para empreender de verdade, para saber como que uma empresa funciona. Foi simplesmente vendendo mais, contratando mais gente e fazendo de uma forma que não deu muito certo. E a gente praticamente faliu a empresa. E aí depois Aham. começou totalmente, né? Começou de novo. Daí a gente, com tudo aquilo que a gente viu que deu errado, aí a gente começou, não, agora a gente precisa ajustar e fazer de outra forma. Conseguiram
Foi bem perceber difícil. que era vocês que estavam fazendo errado? Buscaram Sim, uma com certeza, sempre consultoria? é, O que né? fizeram? Sempre é. A gente fala que é o governo, que são os clientes, que é o mercado, que é a cidade, que é isso, mas sempre é a pessoa, né? Sempre é quem está Lógico. administrando ali, não tem Aham. como. Não é o funcionário, a gente reclamava muito, porque o funcionário, Mas isso, funcionário. Mas é tu sempre a lembra se gente, alguém falou alguma coisa que virou a chave de vocês? Porque é isso que tu tá me falando. Raros eles falem e não vira a chave, entendeu? é praticamente falta de opção, assim, ou a gente faz dar certo, ou vai realmente falir, não, a gente não vai ter o que fazer, né? Então Parar vamos procurar, para né? quebrar a cuca, tem que ser nós Sim. que foi nós que Até, montamos, tem que ser nós que estamos errando, vamos parar de reclamar os sim. funcionários até e a contratou uma, cidade. a gente até contratou uma empresa na Essa mesmo. época, assim, para ajudar, né, nessa questão, só que a gente não tinha mais dinheiro, porque praticamente faliu. Então, a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Contratar empresa justamente nesse momento. Por isso que as pessoas precisam entender que contratar uma consultoria, alguém que já passou por isso, que consiga ajustar antes de chegar nesse ponto, né? Porque quando a gente chega nesse ponto de falir uma empresa, tu não tem mais dinheiro. E aí, como é que faz para contratar um serviço desses, né? Então, e é investimento. Mesmo assim, a gente foi lá, deu jeito. E algumas coisas serviram, outras a gente conseguiu implementar, outras não. Depois a gente começou a estudar mais. Só que nesse período eu já estava assim, desgostada, como se fala, né? Eu lembro de eu sair de casa, parar o carro na frente da empresa e não ter vontade de sair de dentro do carro. Assim, eu tinha vontade de chorar. Não dormia mais, porque ficava a noite toda calculando e tentando resolver os problemas que não tinha como resolver. Racionalizar, né? Sim, então eu realmente estava me sentindo muito mal. E aí eu já tinha tentado várias coisas assim para dar uma escapadinha ou para tentar fazer alguma outra coisa fora dali, né? Até fazer mais uma pergunta. Até curso de corte e costura eu fiz, não deu certo. E aí fazer alguma coisa no sentido de autoconhecimento para se buscar? Só porque eu faço coach de... Não, porque eu faço coach de reposicionamento de carreira e esse é um momento que eu sempre digo, tem aquele momento da adolescência onde a sociedade te obriga a escolher uma carreira e tem esse momento que tu tá na carreira errada, mas tu não tá entendendo isso. Exatamente. Tá. E tu, nessa época tu não fazia nada nesse sentido, que hoje tá muito em alta, né? Não, na época não, né? Na época eu pensava assim, não era, né? Na época eu não conseguia nem pensar, né? Eu só queria, estava angustiada, eu só queria sair dali, sair daquela situação. E a empresa já estava voltando, assim, já estava melhorando. Só que não fazia mais sentido para mim. Eu cheguei no momento que eu vi, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido, que eu sinta gosto de fazer. E rola aquela cobrança, né? De, meu Deus, agora que a empresa tá indo, como é que eu consigo estacionar aqui e não me sentir feliz, né? Fui eu que criei isso. Eu lembro de uma mentorada minha que saiu também da empresa do marido para começar o negócio dela. E ela me trazia essa fala. Não sei se isso era presente em ti. Porque tem várias questões quando a gente sai de uma empresa familiar, né? Porque tem a questão da gente ter ajudado a construir aquilo, então parece que a gente está sendo ingrata com aquilo que a gente abandonando o filho, né? Abandonando tanto tempo que eu gastei aqui e largar assim agora. Tem a questão de vou deixar meu marido sozinho, será que ele vai dar conta? Será que ele vai conseguir? E também de eu começar um novo empreendimento sem ter rendimento nenhum no começo, né? Então tem tudo isso, né? Eu não ia trazer resultados no começo. Mas a organização surgiu para mim assim muito por acaso. Sempre gostei de organizar, né? Eu sou virginiana, não sei se isso tem alguma coisa a ver com as pessoas que falam de signo. Eu gosto de astrologia e virginiano é o cara metódico dos métodos e tudo. E eu preciso de um virginiano na minha vida, porque tudo que eu não tenho. Tem um virgem no meu mapa, não sei se tu já fez algum mapa astrólogo. Não fiz. Depois vou te indicar uma astróloga que eu sei. Então tá. E aí? Mas assim, aí, como eu já tinha tentado várias coisas também, né? Eu entendo que meu marido também já não acreditava mais. Eu falava, mais uma coisa. Porque aí eu tava vendo vídeos na internet, por acaso passou uma pessoa falando que trabalhava com organização, explicou como é que era. Eu falei, olha, eu acho que eu me daria bem nisso, né? Porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, né? De resolver problemas e organização. Aí eu comecei a pensar que lá quando eu morei um tempo com a minha avó, eu já gostava de organizar o guarda-roupas dela, tentava deixar as coisas, né? Criar algum método, alguma coisa para facilitar. E aí eu me identifiquei com essa fala ali, né, que eu estava vendo.
E eu pensei, vou fazer um curso disso. Eu Conversei vou com te meu contar marido, de novo. diga. Antes de fazer, tu falou o seguinte, que o teu marido já estava desacreditado, porque tu já tinha feito alguns cursos. Então, tu fez corte e costura. Lembra quais outros cursos tu fez? Eu pesquisei, porque eu gostava muito de fotografia, então eu comecei a pesquisar, aí eu vi valor de máquinas e procurei em curso, daí tinha um que ia ser mais para frente, eu pensava, vou me inscrever nesse, mas acabou não dando certo, e nesse meio tempo Mas fiz foi só o de... o Mas corte assim, e ó, costura, de então. fazer brinco, colar de Ah, miçanga, aqueles teve cursos isso. que, meu, Ah, eu tá. fiz muita coisa. Mas o Não, intuito era que fazer algo que eu era descobrir alguma coisa que eu gostasse de fazer, sempre que sabe? mexer, sempre ativo e manual, né? Isso que é Sim. curioso. Legal. Sim, alguma coisa que eu me encontrasse. Daí, Só que na, quando eu resolvi fazer o curso de organização, acho que foi só mais um, né? Ele pensou assim, esse vai ser só sim, mais um, mas tá, lógico. deixa ela fazer, né? Aham. Vamos ver no que dá. Mas eu nunca procurei assim um trabalho pensando o que o mercado está precisando, né? O que está dando dinheiro, nada disso, né? Eu queria encontrar realmente alguma coisa que fizesse sentido Preenchesse, para né? mim, que preenchesse. Que E aí legal. também, aí eu comecei a estudar também, paralelo com isso, quando eu comecei o curso, eles falavam muito sobre o autoconhecimento, sobre conhecer as pessoas, Olha, sobre entender, sobre não julgar. Isso começou a me chamar a atenção, isso começou a brilhar meu olho, porque porque eu está falei, muito ligado o hábito da organização, principalmente da organização da casa, porque do sim, trabalho ainda tu veste uma mascarazinha, né? Mas o da casa tá muito ligado aos seus hábitos, ao seu autoconhecimento, tanto que tem gente que está depressiva, deixa tudo desorganizado, tem a eu questão do costumo luto. dizer que a casa fala muito sobre a gente, né? Se a Fala gente tá com o tudo, fala tudo. guarda-roupas desorganizado, o guarda-roupas é o que mais conta sobre a gente. Porque o que a gente costuma fazer? Joga tudo lá dentro, fecha as portas, aí você olha por fora, tá tudo lindo, maravilhoso, quarto organizado, mas lá dentro tá aquela bagunça. E a gente é É, muito assim, né? A a gente põe gente aquela é assim, de maquiagem, esconder a bagunça, passa uma make, né? Põe uma e lá roupa, dentro, né? e lá E dentro é tá engraçado bagunçado. que se incentiva isso. Quer ver hoje no Instagram, né? Se incentiva isso, né? Sim. Ah, não, ó, tá tudo mal, veste um cropped e vai. Não É. tinha outro dia? Uhum. Deixa eu só parar que o povo tá muito te elogiando. A Gisele falou organização interna e externa, um é reflexo um do outro, é verdade. A Gisele disse que A você é Gisele é uma minha querida também, amiga. personal organizer. A Cris falou super profissional, te chamou. A Cris disse que a Michelle é sensacional. Já fiz Ah, trabalho para ela, minha cliente já, aqui. eu já perdi aqui, mas mais gente já tinha te elogiado. Gente, fica com a gente, tá? A gente tá acompanhando aí. Se fizer pergunta que a gente não lê, faz de novo que nós estamos aqui. Que legal. A gente se Obrigada, empolga na Gisele. conversa, né? E esquece. É. Mas assim, na questão de empreender, né, acabou sendo muito natural, porque eu comecei a gostar da organização quando eu percebi que não era sobre a organização, Aham. que era sobre as pessoas. E eu falei, eu gosto disso. Né? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de entender, de ajudar a resolver problemas, porque quando a casa está bagunçada, a gente acha que está indo lá para resolver o problema específico da bagunça, mas a gente sabe que a gente está resolvendo muitos outros problemas. Mais. E assim, o feedback das pessoas nunca é a Michelle organizou aqui, ficou tudo bonitinho. Não, eu consegui me organizar melhor, eu consegui melhorar o relacionamento com a família depois da organização, eu consegui me desenvolver melhor no meu trabalho depois que a casa estava organizada. Então, é sempre sobre pessoas. A organização, as coisas, é só a ferramenta que a gente usa. Tenho certeza, tenho certeza. Tá, e aí tu fez esse curso era de quanto tempo? Era online? Era presencial? Era Como online. é que era? Esse era online, depois fui para São Que Paulo ano nos que era eventos. isso? Foi 2019. Eu comecei em 2019? É recente 2018. isso? É recente. Eu comecei em 2018 e finalizei o curso em 2019. Era longo, tá. Sim. E aí, enquanto tu estava fazendo o curso, tu ainda estava trabalhando lá com o maridão, Sim, fazendo o sim. curso e trabalhando com o maridão. Sim. E aí, tu foi falando para as amigas do curso, foi pedindo para organizar os armários, como é que foi? Foi. Eu finalizei o curso, né? Mas aí eu já fiz em igreja, né? Fiz um trabalho voluntário numa igreja, juntei as pessoas todas, só que antes de fazer a organização em si,
Eu juntei as pessoas, fiz 2 palestras para 2 grupos diferentes, explicando sobre a organização, explicando como é que ia funcionar, né, para que servia o que eu estava fazendo. E aí sim as pessoas se uniram na minha causa e ajudaram a fazer. Então eu fui comandando e a gente fez essa organização. Nossa, aí depois... para tudo aqui. Tu já tinha palestrado alguma vez? Não? Não. Já adorei! É que a gente vê essa característica empreendedora muito ímpeto e, né, quando tu vê que tu tá pautada, tu vai, né? Tu tem essa autoconfiança. Sim. É Não porque importa. é que assim, ó, quando a gente se encontra, você quer falar daquilo para todo mundo, né? Então não importa se tu tá falando num palco cheio de gente, se tá falando num grupinho de amigos, e aquilo vai inspirando outras pessoas. E aí começou muito assim. Aí fiz um laboratório, que a gente chama, né? Que é trabalhar na casa de uma família inteira. Eles tinham 6, 7 pessoas na casa e eu fiz a organização inteira da casa para realmente pegar a experiência. Porque aí quando eu fui oferecer esse trabalho para que alguém comprasse, né, a minha ideia, que comprasse o meu serviço, pagasse por ele, então eu já podia dizer, não, eu faço isso, eu sou o personal organizer. Porque enquanto você não coloca a mão na massa e que você só tem o curso, parece que ainda não é. Exato. Mas colocou a mão na massa, aí você já pode dizer. E aí, como eu entendia muito... É que a prática traz sabedoria. Eu acho que pelo menos um laboratório tem que ser feito, né? Que hoje eu dou aula... mentoria. Eu também tive meus laboratórios, né? Hoje eu dou aula e sempre dou oportunidade para as meninas fazerem pelo menos um laboratório, né? Porque é diferente a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. Faz todo sentido, faz diferença, elas se sentem mais prontas, né, para poder vender, mais seguras para poder vender o serviço depois. Seguras, exato. Né? Porque é sobre pessoas, tu falou tudo, rola toda aquela coisa de se a pessoa vai abrir o quarto para mim, vai confiar em mim, vai realmente abrir a cozinha, vai, né, abrir seus hábitos, porque a gente mexe na intimidade, né? Na intimidade da pessoa. A gente tem que confiar na gente, a gente tem que passar essa segurança. Por isso que eu falo que quem tem... Outra coisa que eu não fazia era vir aqui no Instagram, falar, postar vídeo. Mas como que a pessoa vai ter confiança em mim se ela não me conhece? Se ela só conhece posts que a gente... Ou foto. Foto é foto, não tem a pessoa ali falando. Não, eu preciso, e aí, preciso contar, gente. Eu convidei ela pra live, ela topou na hora. Ela respondeu na hora. Eu adorei isso. Eu confesso que eu deveria ter a iniciativa de fazer mais, sabe? De fazer mais live. Porque eu gosto também de falar. Mas aí fica aqui na correria, atende um, atende outro, faz... E a gente não se organiza para fazer. Mas eu gosto de trazer. E as pessoas... E a gente traz muito assunto diferente, né? Eu já falei aqui com psicóloga sobre tanatologia, que é o estudo da morte. Hoje a gente está no dia de finados, né? E ela é uma psicóloga que estuda, tem esse diferencial, né? E a gente falou muito sobre isso e eu trouxe a organização, porque quando morre um parente, um amigo, uma pessoa da família, a gente precisa também fazer essa organização de tirar as coisas da pessoa, de reorganizar a casa, mas é tudo questão de... Cada um tem seu tempo, então tem um jeito certo, é totalmente diferente. Mas o que eu quero dizer é que a organização, ela tá em tudo. Ela tá... E se a gente não conversa sobre isso naquela rodinha de amigos, nos grupos que a gente se encontra... as pessoas não ficam sabendo que esse serviço pode ajudar, que pode auxiliar. Um arquiteto, um designer de interiores, por exemplo. A gente organiza muita casa que foi recém-feita e feita para aquelas pessoas que vão morar naquela casa. Então, ela é uma casa normalmente muito bonita, muito bem feita, o espaço bem aproveitado, mas não foi feito de acordo com as coisas que a pessoa tem. Então, quando a gente começa a colocar as roupas dentro do armário, a gente percebe, poxa, essa pessoa tem um monte de vestido longo, ninguém deixou um espaço para vestido longo aqui. A pessoa tem um monte de sapatos e não tem espaço específico para sapato. Então, não foi investigado o que a pessoa realmente precisava. E o cliente normalmente não sabe dizer, porque ele está naquela empolgação, eu quero verde, eu quero essa pedra, eu quero esse espelho, mas ele não sabe dizer que quantas gavetas... Tantos detalhes que ele esquece de passar esses detalhes do dia a dia dele, né? E que são os mais importantes. Ele só vai perceber na hora que começar a usar. E o arquiteto, o designer também não tem essa noção do que realmente a pessoa tem.
Mas a gente, como está todos os dias ali pendurando as roupas, dobrando, a gente sabe exatamente. Se a gente analisar o guarda-roupa de uma pessoa, a gente pode trazer essas informações para que o projeto seja realmente personalizado. Exato. E aí, são trabalhos que se unem, mas se eu não vier aqui falar isso aqui, ou se eu não falar numa rodinha de amigos, conversar sobre isso, as pessoas não vão saber que existe, né? Exato, exato. E são trabalhos necessários se fazer juntos. Se o cliente pode investir, né? Porque é lógico que é um custo a mais, mas se o cliente pode investir, é um trabalho que é legal fazer junto, né? Eu acho. De olhar esse projeto junto com um organizer para pensar mesmo, né? Esse olhar do investimento, vou gastar mais assim, né? Porque a pessoa quer economizar nessa hora. Mas você ficar com um projeto que você idealizou, sonhou, juntou dinheiro para fazer, e quando você vai colocar suas coisas dentro do armário, não funciona. E todos os dias você vai. Não são funcionais, né? Tecido ali, ele vai ficar amassado todos os dias, porque não tem um espaço específico. Então, é um projeto. A gente tem que pensar depois da, né? Tem gente que se muda para uma casa e todos os dias ela se irrita com aquele guarda-roupas, com aquele sapato. E uma coisa às vezes até na cozinha, né? Cozinha, se irrita porque colocou a lixeira do lado errado, né? Ela estava acostumada com um lado, você vai fazer uma ilha e aí tá no outro lado, não bateu, né? E aí a pessoa tem várias taças. A pessoa tem várias taças e não tem um lugar com a altura certa. A pessoa não gosta de eletrodomésticos na bancada, mas não tem nenhum armário que caiba air fryer, liquidificador. Porque então essa coisa alto, que no dia a dia vai incomodar. E se a pessoa não estiver contente, gostando do que ela está vendo, a probabilidade dela não conseguir manter organizado é muito maior. Muito maior. Então, é um investimento que realmente vale a pena ter um projeto. Interessante que em empresa, né? Empresa, quando a gente tem processos, igual vocês tinham lá nas casas. A empresa ainda existe? Essa com teu marido? Tá. E ela acontece super. Maridão, um anjo, que bom. Antes era só eu e ele, né? Daí ele dizia que eu não fazia nada, era só ele que trabalhava. Só que quando eu saí, ele pegou parte do que eu fazia e hoje tem mais 2 funcionárias lá fazendo o que eu fazia. Ele descobriu que tu trabalhava bastante. Descobriu, né? Descobriu. Mas não tem. Eu fico muito feliz que tem as meninas que elas estão dando conta que não precisa mais de mim. Às vezes eu vou lá visitar, tem até funcionário que eu nem conheço. Mas tá, que legal. Tá bem, que legal. Assim, tô bem feliz assim. E hoje a gente tem outros assuntos, né? Ele tem assuntos da empresa, eu tenho assuntos do meu trabalho, a gente conversa sobre outras coisas. Melhorou até o casamento. Nossa, com certeza. Nossa, que legal. Como é que é o nome do maridão? John. O John. João, super maridão. A última live que eu fiz também tinha um maridão super apoio. Ele também foi o impulsionador do começo, assim, bem legal. Mas o que eu ia a gente estava falando da organização, e aí o que eu ia te perguntar. Nossa, eu perguntei da empresa e agora até me fugiu. Mas uma dúvida que eu tenho, né, Michelle? Daí hoje, vamos dizer, eu fiz essa mudança, né? E eu não observei isso, porque lá na empolgação é que é tanta coisa para olhar. O terreno que eu vou construir, como vai ser mesmo pessoas que pegam um apartamento novo, que só vão fazer uma reforminha e fazer o interior do apartamento. Eu sei porque eu já trabalhei com isso, né? Já estudei para interiores. Então é tanto detalhe que normalmente a gente fica muito apegado no detalhe externo, em tomadas, em outros detalhes da funcionalidade do dia a dia e não se apega nos internos, que são os armários que é onde tu mais trabalha, né? Então vamos dizer, me mudei para essa casa ali que essa história da lixeira aconteceu com um cliente meu, a gente alterou, então por isso que eu falei. Me mudei. E eu sempre falava na hora do projeto, tá, como é que é na tua casa? Não, mas eu não quero, porque é muito feio daquele jeito. Eu quero. A pessoa, isso que é o pior. Às vezes não sabe. Ela quer a muitas vezes a gente. Só que ela não sabe o quanto a mudança vai interferir, A gente né? pergunta na hora de organizar para a pessoa, às vezes, você costuma pegar as roupas daqui para lá ou de lá para cá? Não sei. Nunca prestei atenção nisso. Então, realmente, a pessoa não tem essa noção, essa percepção, porque não tem que ter noção de tudo também. E se tu abre o armário delas, consegue ver para onde está viradinho, consegue perceber, né? Isso que é mais engraçado. Eu sei só mas às vezes é uma mudança, né, que a gente não fez a pré, então a gente tem que ir descobrindo tudo junto com a pessoa. Quando é só uma organização, que a pessoa já tem as coisas ali, pelo formato que tá, a gente já sabe exatamente se ela vai conseguir manter as dobras, se a gente precisa fazer alguma coisa mais prática. Que legal. Né? Ou se ela gosta realmente do visual, e daí a gente dá prioridade para deixar mais bonito. Ou se a pessoa é muito na correria, a gente precisa deixar mais prático, priorizar a praticidade. Então a gente consegue, ao longo dos dias que a gente trabalha ali,
ir percebendo essas coisas e conversando muito. Se a pessoa estiver junto, a gente consegue ir absorvendo isso. Se não tiver, a gente faz. E aí depois a gente diz assim, olha, se alguma coisa não funcionar, a gente marca aqui depois para vir fazer uma manutenção, um ajuste, né? Porque precisa funcionar. Que legal. Michele, eu ia te perguntar isso, mas se a pessoa fez esses armários que não estava dando, tu consegue organizar esses armários, mostrar para ela onde ela tem que tirar a prateleira, daí tu tem um marceneiro parceiro, ou ela chama mesmo o marceneiro dela, como é que funciona? O que a gente usa muito são organizadores para poder adaptar os espaços que não foram feitos, né? Claro, como tem meu marido que faz a parte do vidro também, né? Então ele consegue fazer umas prateleiras presentes de vez em quando. Essa semana ele foi até medir lá para uma cliente minha umas prateleiras de vidro. Mas sim, pode ser feita alteração na marcenaria. Só que se a pessoa não quer investir, porque muitas vezes é um apartamento alugado, que ela não tem como investir ou trocar ou fazer reformas. Então a gente vai adaptando com os organizadores. A gente coloca caixas, coloca divisórias nas gavetas, alguma prateleirinha móvel que a gente consiga aumentar o espaço, né? Para os pratos, por exemplo, tem umas prateleirinhas que a gente consegue colocar dentro do armário, então eu aproveito o espaço de baixo e o de cima. A gente vai ajustando conforme a necessidade, mas a gente consegue melhorar bastante, sim. Que com a legal. E aí, é mágico isso. A gente muda, né? Se não tem como eu colocar o vestido todo longo, aí a gente vai pensar numa dobra que fique melhor e tal, a gente vai adaptando. Mas se tivesse pensado antes, com certeza ficaria melhor, né? Lógico. Então, quem puder pensar antes, quem está em mudança, fazendo obra, fazendo né, com o seu arquiteto, chame a Michele para uma consultoria. Aí, até o próprio profissional, né? Até o próprio profissional de arquitetura ou de designer, ele pode trabalhar em parceria com a gente, porque com certeza ele vai entregar um trabalho melhor, que a pessoa vai indicar ele para todas as outras pessoas, porque toda vez que ela colocar as roupas, os calçados, os pratos vai lembrar dele. Ela vai lembrar com carinho. Verdade. Não quero mais ver ele na minha frente, não quero mais ver essa pessoa. Porque muitas vezes acontece, né? E a pessoa coloca a culpa no profissional, que nem sempre é, porque ele não tinha essas informações. E a pessoa também não sabia dessas informações. Então a gente está ali para juntar, para unir, para melhorar para todo mundo. Que legal, que bacana. Tá, então daí tu fez a organização lá, a palestra e a organização lá na igreja. E aí, depois dessa, tu fez um laboratório numa família de 7 pessoas. Quantas crianças eram? Tinha de todas as idades. Tinha criança, adolescente, adulto, tinha todo mundo. Que legal. E aí, depois desse laboratório, como é que tu fez para vender o teu primeiro? Tu lembra a primeira pessoa que te pagou? Era conhecido ou era desconhecido? Não, era que me pagou mesmo, era desconhecido. Eu comecei a divulgar na internet, nos grupos, no Google, né? Eu até não lembro exatamente de onde que essa pessoa surgiu. Eu acho que foi de algum grupo, porque daí eu comecei a dar, assim, participar de grupos de mulheres. De network, igual a gente se conheceu. A gente se conheceu no Papo de Gaia. As meninas do Gaia fazem um trabalho maravilhoso, gente. Gaia Coworking ali em Itajaí. Já vou fazer uma propaganda. Eu adoro. O formato, né, dos encontros é muito bacana, a gente consegue realmente se conhecer, não é só uma pessoa conectar, que vai falar, né? A gente consegue se conectar, não é um network que a gente tá lá para se vender, tu tá lá para se conectar e conhecer a pessoa, é humanizado. Então, e aí eu comecei a participar, eu ficava vendo ali onde é que tá tendo um encontro, onde é que tá tendo um grupo, e saí de casa e fui conhecer as lojas e deixar cartãozinho e tal. E aí só que logo depois veio pandemia. E assim, muita gente disse, na pandemia eu quebrei. Na pandemia, eu vou te dizer que na pandemia eu só cresci. Eu trabalhei muito na pandemia. Porque as pessoas estavam vendo a necessidade de ter um ambiente organizado. Todo mundo em casa, tinha que se organizar, todo mundo. Porque muita gente trabalhando online. Imagina trabalhar aqui, tendo todo o contexto ali ao redor de uma bagunça, você não consegue. E aí a gente começou a organizar os ambientes e assim foi um atrás do outro. Na pandemia eu trabalhei muito. Nossa, que legal! Aí um foi indicando o outro. Isso, um foi indicando o outro, porque a minha primeira cliente, ela me deu um depoimento por áudio, assim, tão bonito,
que eu compartilho. Cada vez que alguém entrava em contato para saber como é que funcionava o meu trabalho, eu mandava o áudio da minha cliente. Olha, viu? Prova social, Prova pessoal aí de social. marketing e tal. Eu Né? mandava o áudio e pensava, como é Não, que isso, funciona? ó, tu é muito criativa, né? Apesar de tu não, né? Alguma vez tu estudou marketing ou só teve experiência Não, lá? depois Depois? de começar, né, que eu fui vendo a necessidade, aí eu comecei a estudar sobre isso também, mas no começo foi muito intuitivo. Mas eu entendi, eu Então, já entendi sobre pessoas, né? Já sempre tive aquele esse feeling com comprometimento, pessoas. né? Que a gente diz que uma Isso. característica empreendedora, a base dessa live, eu sempre falo da musculatura empreendedora da Endeavor, né? E aí o comprometimento, que é isso que tu tá falando das pessoas, né? É o comprometimento com a entrega para tanto com os colaboradores como com os clientes é um diferencial que vai trazer sucesso para o empreendedor, né? Lógico que o empreendedor tem que ter qualidade, processos, que já deu para perceber que tu já gostava de metodologia, já era uma coisa que já estava em ti, né? Então tu já tem essa característica de observar e simplificar os processos. E a organização faz isso, né? Mas esse teu comprometimento é muito claro, esse comprometimento com a entrega. Muito legal isso Sim, em você. sim. Bem bacana. E Mas a aí, criatividade me chama atenção. De vez em quando tu faz alguns vídeos assim que eu achei, nossa, que criativo. Foi rapidinho, tu abriu ali, mas o último foi aquele, se a gente precisar fazer um parto aqui, porque tinha uma não, colaboradora ali. Eu dei risada ali. Eu não imaginei que você ia falar isso, né? Então, essas. é porque é muito natural, né? Eu gosto de deixar as coisas muito naturais, não gosto daquele negócio, todo mundo tá fazendo assim, então vamos. Eu gosto que as pessoas me conheçam, porque quem me contrata sabe quem eu sou de verdade, né? Então não adianta eu colocar ali na internet tudo padronizado, bonitinho, se eu não sou essa pessoa. Então, eu vou atrair os clientes certos também. Por isso que eu não me preocupo com concorrência, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Eu dou aula para as meninas que vão ser minhas concorrentes. Mas, na verdade, eu sempre digo, não é sobre a concorrência, é sobre... Quando eu trago alunas, a minha ideia é que mais pessoas saibam que a organização existe, que mais pessoas saibam como ela funciona e que seja do jeito certo, né? Não adianta ter um monte de gente que pegou meia dúzia de videozinho na internet e sai dizendo que é personal organizer. Que é personal organizer. Ótimo. Porque a técnica de você dobrar uma calcinha, de você pendurar uma roupa, qualquer vídeo no YouTube vai te trazer. Agora, você entender que ser personal organizer é você atender as pessoas, é como você atende, é o que você precisa pensar. Então, não é porque eu aprendi a dobrar as roupas todas de uma forma que eu vou fazer isso para todo mundo. Eu preciso entender que na casa de um é diferente da casa de outro, que as pessoas são diferentes. Então, eu não organizo a casa das pessoas como eu organizaria a minha casa, por exemplo. Exato. Eu preciso entender como que funciona para aquela família, para aquela pessoa, para organizar a casa dela. E isso sim tem empatia para ensinar ela, na verdade, né? Isso. Porque muitas vezes é um trabalho de professor, ninguém te ensinou a organizar as coisas, né? Sei lá, tua mãe às vezes te ensinou alguma coisa. O que a gente aprendeu é dobrar a meia e fazer aquele bolinho assim, porque todo mundo aprendeu foi assim. Que a gente aprendeu, né? Só exatamente. Que existe uma forma, mas daí não adianta eu só ir lá e colocar essa meia de uma forma mais bonitinha. Eu preciso explicar que eu dobrando daquela forma, eu não vou estragar o elástico da meia, porque a gente estraga, fica sempre uma meia com elástico né, todo esgaçado. E que a gente vai ganhar mais espaço, que todas as vezes quando eu abrir a minha gaveta eu vou conseguir visualizar todas, sem precisar estar abrindo bolinho por bolinho para descobrir qual é a meia, que eu vou otimizar o espaço. Então, não é só sobre mudar o jeito de dobrar, né? Tem todo um porquê. Isso, mas tem cada pessoa todo um cuidado dessa fala, né? Então, não é só eu aprender a organizar, eu tenho que saber como eu vou orientar, como eu vou ter essa empatia. Tem muita coisa envolvida aí. E eu não vou para casa da pessoa dizendo assim, você não sabe organizar, deixa para mim que eu sei, ou eu sou melhor do que você, ou você não sabe, eu sei. Não, eu trazer um benefício para ela, para que ela consiga. Eu falo assim, eu entendo que você não consegue organizar, porque quando você começa a organizar a casa, você vai atender um telefone, você vai atender o filho, você vai fazer a comida, vai sair para fazer outra coisa, não consegue ir do início até o final. Quando a gente está lá para organizar, a gente está lá só para fazer isso.
Então, por isso que é diferente. Nem a empregada da casa muitas vezes não consegue, porque ela está na limpeza, ela tem que fazer a comida, ela tem outras coisas para fazer, Exato, não ela consegue faz a a manutenção organização. e ela é chamada só para manutenção mesmo. A empregada ela não tem essa obrigação, né? Mas tem algumas que praticamente moram na casa, né? Que elas fazem tudo. Agora, se for pegar para fazer a organização, ela tem que fazer só aquilo. E o que a gente faz quando a gente vai para a casa de alguém? A gente cria um sistema novo, a gente dá lugar para cada coisa, a gente identifica esse lugar. Então, o que os donos da casa, ou as pessoas que vão manter aquilo, ou a empregada, que seja, ela vai voltar para o lugar com as coisas. Então, a gente definiu os lugares, ela vai pegar aquilo e vai voltar para o lugar. A gente definiu a dobra e ela vai dobrar de novo igual. Então, não precisa pensar na funcionalidade, como é que vai, por onde começa e do zero, né? A gente cria um sistema e a pessoa mantém. Depois cria o método, né? Cria o sistema, que legal. Exatamente. Ô, Michele, e deixa eu te... Então, a gente estava contando que aí tu teve essa primeira que te deu um super feedback, daí qualquer pessoa que entrava em contato contigo, aí tu começou a ir nos grupos de networking, que eu acho muito bacana, conhecer novas pessoas, até para sair do núcleo, porque você era conhecida como lá da empresa do teu marido, então tu precisava ainda quebrar essa barreira, né? Olha, agora eu tô com uma nova função, um novo projeto, né? Não, e o mais engraçado é que quando a gente, sabe quando a gente vai preencher uma ficha de alguma coisa, assim, que a gente precisa colocar ali a profissão, às vezes eu colocava empresária, às vezes eu colocava administradora, às vezes eu colocava qualquer coisa, mas eu nunca me identifiquei com nada que eu escrevi ali. E aí depois, não, eu comecei a escrever bem grande, assim, sou personal organizer. Ai, que legal! Quando é negócio de preencher, tu nem acha a profissão, né? Tem que colocar outros lá, mas nesse caso, de escrever ali, eu escrevia com orgulho. Que legal! E aí, nesses grupos que a gente se encontrava, que eu comecei a falar de organização, daí uma me chamou aqui, aí tinha uma advogada num desses grupos que ela me chamou para fazer uma palestra para outro grupo de advogadas, e dali já fiz uma na faculdade, e foi indo, e dali as pessoas começaram a me conhecer. Não necessariamente as pessoas que estavam ali no grupo me contrataram, mas sempre que alguém falava sobre organização, elas lembravam de mim. Ah, eu conheço uma pessoa, eu sei. Eu quero fazer uma outra live só falando como organização ajuda na vida da empreendedora. Vamos falar sistemas de organização. A gente vai falar outra live. Podemos fazer. Não, vou fazer uma aula. Isso aí nós vamos fazer uma aula fechada. Mas isso a gente conversa outra hora. Tá, pode deixar. Ah, que legal, que legal. E aí tu começou a dar palestras. E quando tu resolveu montar teu curso? Quando eu vi a necessidade de trabalhar com alguém, porque eu não estava conseguindo mais trabalhar sozinha. E veio uma pessoa, a Andréia, até que trabalha comigo até hoje. Ela veio conversar comigo sobre o curso, ela disse que gostaria de fazer curso e tal. Eu falei, olha, mas eu não tô dando curso, né? Ainda não tô, enfim. E aí eu comecei conversando com ela e daí forneci algumas coisas ali de vídeos e tal para ela começar a entender. E eu falei, vamos comigo numa organização que eu estiver fazendo, né? Para ver se tu gosta, como é que... ou de repente eu sabia que ela tinha muitas dicas também de limpeza, de coisa assim. Falei, quem sabe eu faço a parte da organização, tu faz a parte de dar essas dicas, enfim. E no fim das contas eu comecei a trabalhar, ela começou a vir comigo em algumas organizações que eu fiz e eu já adorei trabalhar com mais alguém junto. Porque às vezes eu levava uma semana para fazer uma casa, né? Porque nossa, fazer uma casa sozinha, porque é difícil. Antes eu fazia, daí só que eu ficava muito tempo ali, né? E é puxado. E aí dali a gente resolveu até puxado para o cliente, né? O cliente quer ver o resultado logo, e aí tu, né? E aí a gente resolveu abrir um curso de um dia, assim, para quem quisesse entender sobre organização, e dali talvez eu traria algumas pessoas para trabalhar comigo, como assistente e tal. E aí a gente fez o curso, acho que deu, sei lá, umas 10 pessoas, não lembro exatamente, mas dessas eu ainda tenho 4 ou 5 que estão comigo até hoje. Né? Só que elas não trabalham só para mim, elas não são minhas funcionárias. Então, a gente tem um grupo, sempre que eu preciso de assistente, eu coloco lá, vejo quem tem horário e tal. Mas elas têm os projetos delas também próprios, que elas mesmo vendem. E quando tem alguma outra profissional que precisa de assistente, eu também indico o trabalho delas, e daí elas trabalham como assistente de outras. Ai, que massa! Cada uma vai captando o seu projeto, porém tem lá o grupo. Quando alguém precisa... põe lá no grupo, aquela que tá vaga, vai.
Nossa, uma ajuda a outra, Uma preencher ajuda a a outra. agenda. Isso é muito legal. Uma ajuda a outra, inclusive outros profissionais aí dizem, mas a concorrência, tu não se importa, porque elas vão trabalhar para ti, daí vão trabalhar para outra, não sei o quê. Eu falo, gente, pega um prédio desses de balneário aí de 80 andares, que a gente tem aqui agora, tem um prédio de 80 andares. Deve ter 2 apartamentos por andar, sei lá. Então, são 160 apartamentos. Se a gente pegar todas as profissionais que tem na nossa região, a gente fica um ano trabalhando. Então, não é questão de concorrência, né? Claro que a gente sabe que tem clientes que chamam várias, que tentam fazer um leilão ali, ver quem cobra mais barato. Mas não é sobre isso. É sobre o nosso cliente, ele está reservado para a gente. Então, no começo, eu me preocupava, assim, as pessoas entravam em contato comigo e não fechavam. E, eu vou conversar com meu marido. Qualquer coisa eu te aviso, não sei o quê. Aí eu ficava muito chateada. Daí eu ficava ligando para a pessoa e mandando mais mensagem. De repente, até fazendo um desconto. Gostei, eu falo de venda. Conta para mim, como é que fazia para fechar? Eu queria fechar. Eu focava naquele cliente que não fechou. E eu queria focar e queria fechar com ele de qualquer jeito. O que está acontecendo? Por que não fecha? Será que é o valor? Será que eu não soube, né, identificar o que ele precisava? Se eu não soube explicar? E eu ficava focada naquilo. Então, quando eu dizia assim, se falou, vou conversar com o marido, eu já sei que não vai fechar o serviço. E acho que eu vibrava. A gente já coloca pré-concebido. Eu vibrava nessa vibe. Escassez. Assim, falou, né? Então, não fechava de jeito nenhum. E aí, uma vez eu fui numa palestra em São Paulo, do próprio curso, e se não me engano, foi o Vitor Damasio, que fez um cálculo lá dizendo assim: olha, a cada 10 clientes que você entrarem em contato com você, que você não fechar, se você faz uma média que você fecha a cada 10 clientes, você fecha um. Então, cada cliente que disser não, já são só 9 que faltam. Mais um cliente disse não, já estou mais perto daquele que vai dizer sim. Verdade. E a gente não ficava focado naquele que disse não. A gente já ia para o próximo. Então, hoje eu passo orçamento, eu falo as datas que eu tenho. Quer fechar, fechou. Não quer, próximo. Porque eu sei que o cliente que realmente precisa, que quer fazer a organização com a gente, ele vai estar ali e vai ser o nosso cliente. Mas então, eu não tenho... Sim, Michelle, eu acredito também que começou a ficar mais conhecido depois de 2019 e tal, né? Que essa barreira que tu encontrava... Porque eu sempre digo que quem começa numa profissão nova, ela tem aquela barreira do marketing. Se a pessoa começou com dinheiro e quer investir em marketing, ela tem a barreira de criar consciência no consumidor, né? Então, tu estava fazendo ali muito e no individual também o custo disso é menor, mas isso era muito, com certeza, essa profissão nova, ela precisa muito criar consciência. Então, acho que é muito natural esse. Vou falar com o marido, daí o marido não vai entender a importância da mulher. Não. Sempre foi tu que organizou a minha casa. Ou tem empregada, né? Tem empregada que vai pagar e muito mais caro, né? Isso para empregada, né? Por homem mesmo, que tem 3 peças de roupa, né? Mas eu vou te dizer assim, que depois todos eles... Agradece. Tenho certeza. Né? Tenho certeza. Tanto que teve esses dias que a minha cliente falou assim, a gente precisava contratar ela todos os meses para vir aqui fazer uma manutenção, né? Porque ela tem empregadas, ela entendeu que cada uma faz um serviço diferente. E ele, na hora, acordou, na hora, assim. Não questionou nem nada, sabe? Porque realmente vê a diferença. Assim, se não tiver toda essa organização, a gente vê aqui em Balneário, é muito comum a gente encontrar muitos empresários que têm, né, vários negócios, vários projetos. Tu precisa contar com essa organização na casa, porque organização é tempo, né? Então, eu imagino, se é esse caso, já tinha várias empregadas, é porque cada um vai ser o de cozinhar, outro vai ser o segundo aqui, que com certeza tem muita rede de apoio junto ali, auxiliando para que o serviço aconteça. Senão, não vai acontecer todos aqueles jantares que eu vejo de mesa posta e no outro dia a casa vai estar no lugar para as crianças irem para a escola. Tipo, não vai, né? Não, a organização da casa influencia muito. As pessoas não percebem, né? Elas saem de casa e acham que a casa fica lá e o emprego aqui, e são coisas diferentes. Hoje a gente entende que nós somos sistêmicos, né? A gente faz parte de um sistema todo. Então, não adianta... eu não estou bem de saúde, mas não estou bem de dinheiro. Estou bem no meu trabalho, mas na minha casa não. Então, a gente precisa dar uma equilibrada em tudo. E a organização da casa, ela é um pontapé inicial. Você consegue sair de casa mais focado, mais tranquilo, voltar para casa também
e ter a casa organizada e saber onde você encontra cada coisa. Porque imagina de manhã cedo, você já não encontra a chave do carro, aquela blusa que você queria não encontra, já sai com a casa toda bagunçada. É natural que nos próximos passos ali que o dia também vai ser bagunçado. Agora, o bom mesmo é quando você nem percebe que você tem tudo na mão, né? Fui lá, busquei uma blusa e naturalmente eu sei que ela vai estar naquele lugar. Eu vou tomar o meu café e as coisas que eu preciso para preparar o meu café, elas já estão colocadas de uma forma que eu não precise pegar uma coisa aqui, outra lá, outra aqui, já está tudo mais ou menos organizado. Você nem percebe, você faz as coisas da manhã sem estresse. E aí já sai mais tranquilo para trabalhar. E todo mundo que mora contigo é um coletivo, todo mundo que mora contigo coloca no mesmo lugar, porque sabe que as coisas têm seu próprio lugar, sim, né? Porque inclusive os funcionários da casa, né? Porque aí, quando a patroa, digamos assim, fala, as pessoas que trabalham na casa, como os donos da casa às vezes trabalham muito fora, as pessoas que estão na casa acham que eles não percebem, ou que tanto faz, se eu colocar aqui, se amanhã estiver lá. Só que quando a pessoa volta para casa, fica aquele estresse, né? De onde está isso, onde está aquilo, onde é que ela colocou. E aí uma não sabe dizer qual é o lugar certo e a outra também não sabe. Então fica aquela falta de comunicação. E aí uma culpa a outra e assim aí vai, a gente vai e define para as duas. Olha, a partir de hoje, aqui é o lugar dos pratos, aqui é o lugar dos copos, aqui é o lugar disso, e a gente ainda coloca etiquetas embaixo. Igual na organização de uma empresa, né? Incrível, o 5S, que agora é o 6. Empresas, a gente pensa nisso e na casa não, né? O Michele, eu quero ler aqui, ó, a blogueusa italiana, é isso? Blog Sou Italiana. Minha cliente também. Ó. Ela falou, como é que é o nome dela? Tu conhece ela? Sim, o blog dela é Sou Italiana, porque ela trabalha com essa parte de... de fazer o italiano, né? Ó, olha só o que ela falou, que esse leilão que a gente estava comentando antes, tem em todas as áreas. Isso é fato. Não é porque eu tô ali num grupo de personal organizers que o leilão vai ser maior ou menor. Isso tem em todas as áreas, né? Sim. E aí, e outra coisa que ela falou, eu não dispenso o serviço da Mia. Adoro o contato com ela. Sim. Eu não tô conseguindo ler. Sempre que possível. Eu não botei o óculos. Contrato ela. Eu adoro e contrato ela sempre que possível. Que legal! Eu já tô quase querendo contratar. Eu tenho história que uma amiga minha fez a organização. Ela tem um conhecimento superficial, assim, de estudar por YouTube. Só que o que acontece? Como ela trabalha com moda, então ela faz muito isso dentro das lojas, né? Que é o visagismo, mais ou menos, que a gente fala, né? Que é aquela organização de como isso tem que ficar para que se torne mais atraente, né? Sim. Essa e aí ela organizou... funciona muito bem também. Porque as pessoas, normalmente, elas têm muitas coisas. E essas coisas não são pensadas, falando nessa questão de roupas, né? Então, quando a gente organiza as roupas por cor, por exemplo, não é só para ficar bonito. É porque quando eu junto, por exemplo, todas as blusas pretas que eu tinha, uma na gaveta, outra pendurada, outra numa prateleira, e eu junto todas elas, a pessoa consegue perceber a quantidade que ela tem de cada coisa. Então, na hora de fazer uma compra, ela consegue fazer uma compra mais consciente, porque ela percebe, nossa, eu tenho aqui 20 blusas pretas, que se conversar com o pessoal ali que nessa parte de moda ele vai te dizer que faz a mesma função, né? Não adianta eu ter um monte de blusa da mesma cor que vai fazer a mesma função na composição do look. E aí a gente consegue, quando traz alguém para fazer esse trabalho junto com a pessoa, ela diminui muito a quantidade de roupas no guarda-roupa, só que ela multiplica os looks. Então a gente consegue otimizar e consegue organizar muito melhor, ter menos coisas e a pessoa tem realmente aquilo que ela usa. Porque a média que você fala é que em torno de 80% do que a gente tem no nosso guarda-roupas a gente não usa. 80%. Não é o caso do meu, porque eu tive que fazer toda uma mudança e aí eu mudei vários guarda-roupas para um só. E aí essa minha amiga veio me visitar e eu falei, amiga, eu preciso que tu me ajude na organização mesmo. Ela entende organização. Não foi nesse sentido de montar looks, não. Era organizado, tava tudo jogado. Né? E ainda tem uma partezinha do meu guarda-roupa que é meu escritório, que meu escritório é ambulante. Né? Eu resolvi mudar toda a minha vida para trabalhar remoto justamente para poder viajar, para ter liberdade geográfica, né? Então eu tenho ali um cantinho que é o meu escritório.
E aí ela fez, a organização que ela fez, isso deve fazer uns 2 anos e meio. Eu me mudei para cá em 2021, então nós estamos em 2023, faz uns 2 anos aí, né? E a organização continua do jeito. A gente foi conversando, tudo isso que tu falou. Tu pega mais da direita tantas coisas que eu nunca tinha pensado, ela me perguntou. Tu pega mais direto, quando tu volta os teus sapatos, quando tu volta, onde tu costuma deixar? Tu traz direto pro quarto, coisas que eu nunca tinha pensado, sabe? Aí pra limpar, como é que tu faz? Cara, eu nunca tinha pensado. Aí eles ficavam jogados, ficavam debaixo da cama, dava tudo errado. Porque eu nunca tinha pensado. E aí a gente organizou de um jeito que até hoje eu mantenho daquele jeito, assim, são raras Depois as que coisas você entende como é que a organização funciona, fica tudo muito mais fácil. E aí, a questão às vezes tá tudo misturado, e aí eu vou lá, hoje eu vou dar uma arrumada no armário, só que eu sei onde é o lugar de tudo, que eu não sabia antes. Né? E a questão do desapego também, o desapego não é só assim, você não precisa disso, joga fora, não tem necessidade dessa quantidade. Mas não é o apego em si, ele tem várias questões, que não adianta você chegar só e dizer não se apega e joga fora. Tem questão emocional, tem a parte da escassez que você falou ali antes, né? Da gente achar que não vai ter dinheiro para comprar de novo, ou que vai acabar, ou que, né? E todas essas crenças que a gente tem faz diferença. A gente vai acumulando coisas e vai juntando coisas, e nem sempre a pessoa está preparada para desapegar. A pessoa consegue visualizar melhor o que ela tem, entender o que ela realmente usa. E aí ela mesmo quer destralhar um pouco, né? A própria Raquel ali que a gente estava falando, né? Do blog Sou Italiana, a primeira organização que a gente fez para ela tinha bastante coisa. Aí depois ela fez uma reforma no guarda-roupa e aí a gente foi refazer a organização de novo. Quando a gente foi nessa segunda vez, ela já tinha muito menos coisas do que tinha na primeira. Legal. Porque no momento da primeira organização, ela talvez não desapegou tanto. Mas na segunda, ela já começou a perceber que a organização era muito mais fácil se ela tivesse menos coisas e entender o que usa, o que não usa, e já aos poucos. E aí, daqui uns dias, a gente vai fazer uma nova organização e assim vai, a gente vai se ajustando. Que legal, que legal. E aí, como é que tu vende isso? Tu vende por projeto? Tu vende isso por hora? Porque eu acho que esse é o primeiro diferencial de uma pessoa que se forma em algum curso tipo teu. Tipo, arquiteto. Como é que eu vou vender? A gente já falou de tantos detalhes que tu tem que dar a consultoria de ensinar como. Tem que fazer, executar mesmo a organização. Que são trabalhos diferentes. Então, como é que no começo tu foi lidando com essa precificação disso? Tu tinha uma orientação? Dentro do curso a gente aprendeu, né, algumas coisas, e algumas eu vi que funcionou e outras eu fui adaptando, e assim que hoje eu ensino as meninas. Então, eu ajudo elas a fazerem o cálculo de quanto custa a hora delas, né? Porque não é só no momento que a gente está lá fazendo a organização. É em casa, na questão dos organizadores, são as planilhas, são a divulgação, tudo isso a gente já está trabalhando. Então, tudo isso precisa ser calculado, né? Até o local que eu tô aqui, a minha água, a minha luz, o telefone, tudo isso é custo. E se eu não estiver calculando isso, eu tô pagando para trabalhar. Então, eu preciso saber se realmente vale a pena eu trabalhar com isso, se isso cobre os meus custos, né? Para que eu entenda que agora eu sou uma empresa. Então, esse é o primeiro cálculo. A gente calcula o valor da hora e aí depois eu vou vender isso. Só que para vender para o cliente, eu não vendo para ele o custo por hora. Ele não visualiza, né, por hora, não dá? Porque assim, é muito difícil. Eu poderia, para mim, faria sentido eu vender por hora, porque aí, quanto mais tempo eu demorar para fazer, mais eu tô ganhando, faria todo sentido. Só que eu fico pensando no cliente em si. Uma das coisas, por exemplo, que eu preciso fazer para divulgar o meu trabalho, e claro, a gente pede autorização sempre que vai fazer, é eu tirar foto, eu filmar, eu mostrar ali. Aí a pessoa tá me pagando por hora e eu tô ali fazendo o meu Instagram. Né? Não é justo. Eu entendo que se eu estivesse contratando, eu não acharia justo isso, né? Então, eu teria que descontar esse tempo que eu tô ali trabalhando em outra função. Outra coisa, às vezes a gente pega uma gaveta de meias, que é mais demoradinho, para desfazer todos aqueles bolinhos, encontrar os parzinhos, isso é demorado. Colar, brinco, juntar os parzinhos, desembolar os colares, é uma coisa que demora. Então, digamos que a pessoa me contratou, eu tô lá com aquela cama cheia de roupa, com aquele monte de bagunça, a pessoa sai, dali 2, 3 horas ela volta e parece que eu não saí do lugar.
né? Então, que a gente estava ali nos detalhes. Pode parecer para a pessoa que a gente está demorando de propósito. Verdade. Para ganhar tempo, né? Para ganhar mais dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, para não ter esse constrangimento, eu particularmente prefiro vender por projeto. Perfeito, Então, adorei essa tua explicação, adorei. Hoje exatamente o que eu passo no Clube Ser Negócio quando eu falo de calcular a hora e vender projetos. Então, eu adorei que você me falou. Porque hoje, com experiência, eu já consigo saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar. Então, eu faço meu cálculo ali pelas horas e para o cliente eu vendo um valor X. Claro que tu já sabe até desses gargalos, né? Onde tu tem o gargalo que vai demorar, onde vai ser rápido, né? Sim. Mas isso tu precisa ir mensurando aos poucos. Então, mais uma vez, a experiência é que vai te trazer essa expertise de mensurar. Eu falo, não se importem, não se julguem quando vocês errarem. Eu falei que ia levar um dia, levei 2. Então, já se programa para 2 dias, né? Ou não se preocupa se errar. Se errar, não fica se julgando, se punindo. Eu aprendi aqui, eu entendi que no próximo projeto eu vou precisar de mais tempo, ou vou precisar de mais assistente para me ajudar, ou eu preciso prestar mais atenção nisso, e tudo é aprendizado, né? Claro que a gente vai sempre melhorando, mas tudo é aprendizado. Tudo. Tem alguns momentos específicos, por exemplo, uma mudança que eu não sei quantas coisas estão vindo, né? Ou que as coisas estão vindo aos poucos. Aí eu sou obrigada a vender para a pessoa, não por hora, mas eu vendo por diária. Eu tenho a minha diária com uma assistente é tanto, com 2 assistentes. E aqui em Balneário deve acontecer muito isso, porque vem mudanças de longe, né? Às vezes. Então, às vezes tem muita surpresa. Tem umas coisas novas e vem outras coisas que vieram da mudança real, né? Então, quando a gente realmente não consegue analisar, aí eu cobro assim, mas normalmente os meus trabalhos são por projetos. E não adianta a pessoa me dizer assim, quanto é que custa para organizar um guarda-roupas? Eu já levei, sei lá, meio dia para organizar, como eu já levei 5 dias para organizar um único guarda-roupas. Porque não é o mesmo, não é a mesma quantidade, não são os mesmos espaços. Então, a gente levou 2 dias no meu. E não é muito grande, tá? Não foi consecutivo, assim, só trabalhando, mas foi praticamente, foi porque se a pessoa está junto, ela vai aproveitar para fazer o desapego, às vezes, né? Fizemos tudo isso, E o que mais dificulta não é o tamanho, porque se o guarda-roupas for gigante, mesmo que tenha muita roupa, mas tenha espaço para tudo, a gente consegue fazer muito rápido. Agora, quando tem muita coisa para pouco espaço, seja guarda-roupas, cozinha, é o que mais dificulta. Quando a gente não tem espaço suficiente, porque quebra a cabeça, coloca aqui, não funciona, junta mais um pouquinho aqui. Faz cálculo. Aí é complicado. Quando a pessoa fala, Michele, vou me mudar, vou precisar do teu serviço de novo. Eu já falo, é um apartamento maior ou menor? Senão já vai dando uma dor no coração. Às vezes o apartamento é maior, mas não tem o mesmo número de cômodos ou a mesma quantidade de armários. Ou os armários não são tão... Tem como me passar mais ou menos um valor, Michele? Só para eu ter uma ideia, assim, de um apartamento de 2 quartos, né? Tu vai fazer a mudança toda. Quanto que... Só para eu ter uma ideia. De 3, 5 mil, depende, né? Porque a gente faz tanto a pré quanto a pós-mudança, então depende se a pessoa vai fazer a pré-mudança ou só a pós. Na pré-mudança a gente embala tudo, a gente... tu embala tudo, faz a pré, tu retira eu só não faço o transporte. Então, tanto eu posso providenciar tudo, caixas, plástico bolha, tudo que vai ser necessário, mas tem gente que contrata o pessoal de mudança que já tem as caixas, as embalagens. Então, a gente só embala. Tem gente que contrata o pessoal que já tem até a mão de obra para embalar, então a gente só acompanha, porque daí a gente sabe exatamente o que vai categorizar. E daí já vai para o próximo apartamento nos cômodos certos. Porque se é uma mudança que chega, que não foi a gente que embalou, a gente é obrigado a abrir tudo, todas as caixas, para separar o que é de cada cômodo. Senão eu faço lá toda a organização de um quarto. Ficou perfeito. Daqui a pouco tem mais 2 caixas lá que era desse mesmo quarto. Eu preciso repensar tudo que foi feito para fazer de novo. Então é mais trabalhoso. A gente precisa abrir tudo, saber tudo que tem. Agora, se eu fiz a pré-mudança, eu já sei, né? Já separo por cômodos. Então a gente pode, vou fazer primeiro a cozinha, depois eu vou fazer esse quarto. Aí dá para ir fazendo aos poucos. Já quero na minha próxima mudança. Quem contrata uma vez para fazer a mudança nunca mais... sempre, né? É um investimento que otimiza o nosso tempo e energia para o futuro, né? Porque aí vai ficar tudo certinho, né?
Nossa, Aí vejo pensa que vale a numa pena. mudança, você tem que lidar com o eletricista, com o pintor, com o encanador, mudança de endereço, mudança de internet, é muita coisa para resolver. E aí você É, ainda tem que se preocupar com as roupas, você pode levar meses para conseguir colocar a casa em ordem. E a gente vai ali em é, 2, 3 dias e resolve tudo, né? Deixa tudo pronto. verdade. Então, Que legal. É. queria Das eu, minhas mudanças, quando eu eu mudei para resolvo. cá, queria Eu eu, quando eu normalmente. mudei para cá, ter uma personal organizer. Que eu acho que eu levei uns 5 meses para colocar minha casa em ordem. Porque, Nossa, primeiro, que eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. expertise. E a gente já começou ali tentando montar a empresa ao mesmo tempo. E aí foi uma bagunça só. E com filho pequeno, Eu foi bem difícil. imagino, gente, foi uma bagunça aquele começo de vocês. Foi, com certeza. Ah, ah, ó, a Ivânia deu boa noite aqui, Ivanete, massoterapeuta. Boa noite, Ivanete, seja bem-vinda. A gente já está terminando essa conversa aqui que a gente está cantando como que a Michelle virou empreendedora. Eu nem sabia, ela já estava no empreendendo junto com o marido e ela resolveu sair daquela empresa. Então, olha, bem Tô disruptiva vendo essa sua várias história, bem clientes. legal. Bem legal. Oi, que legal que elas estão aí. Sejam todas muito bem-vindas. A gente percebe muitas características empreendedoras, assim, ó, a tua criatividade me chama muita atenção, né? Quando eu te faço perguntas de como tu faz, olha, eu testei assim, não funcionei, eu já percebo isso, mas a tua, realmente, tu tem uma cabeça de virginiano, né? Aquela tua cabeça, a capacidade de aprender com os erros, já categorizar e trazer essa. Eu Então, queria ter parabéns o aí. poder de executar tudo aquilo que tem na minha cabeça. Porque Pois para é. executar é mais difícil, mas criatividade eu tenho bastante, sim. Mas isso é natural de quem é muito criativo, né? Às vezes tem Sim. 1000 ideias, 1000 projetos e não consegue, né? Eu acho que tu executa bastante. Eu queria te perguntar o que que é que eu ainda não entendi essa EFA, que de vez em quando tu posta. Ah, é. Esse Ah, é outro, um empreendedorismo número 2 que me acompanha. Essa é uma máquina higienizadora. Uma pessoa entrou em contato comigo também, querendo que eu entrasse para vender essa máquina. E eu falei, uhum. não gosto, não quero mais ser vendedora, né, de produtos, de nada. Por mais que eu goste né, do produto, eu falei, não tenho tempo, não gosto, não quero e tal. Não, mas vai, testa tal. Aí eu aluguei uma para usar na minha casa e fiquei encantada, né, com o trabalho que ela faz, assim, com a higienização de verdade. Fiquei impressionada com a sujeira que tirou de dentro do sofá, travesseiro, coisa Aham, que a gente nem imagino. imagina. Então, é uma coisa para a saúde, porque elimina os ácaros, e eu acabei me apaixonando. Não trabalho especificamente com a EFA, mas o meu cliente precisa, eu vejo a necessidade, eu ofereço. Né? E eu Uhum. alugo também, porque às vezes é alguma coisa que eu só levo, deixo ela trabalhando lá, então eu não vou executar o trabalho. Né? Eu deixo, eu alugo, que a pessoa que não tem condições de comprar uma, ela pode alugar. Uhum. É Até a porque isso é usado ela esporadicamente, né, aluga. Michele? Uhum. Como eu te Oi? cortei. Você estava terminando de falar e eu te Ah, cortei. Essa não, EFA. que uma das minhas clientes que estava aqui, da Raquel, que estava falando, é uma que sempre aluga também a EFA, né? Quem tem cachorro em casa, pelo, e os ácaros normalmente, porque um aspirador comum, ele suga a sujeira, mas devolve para o ambiente e você acaba respirando de novo. Exato. Não, ela suga e morrem ali, porque o filtro dela é água. Então Ah, você suga e morre tudo ali. saquei. Que legal. Uhum. Muito legal. Ah, achei bem interessante. E quanto custa o aluguel de uma EFA um dia? 200 reais um dia ou 300 reais 2 dias. Nossa, tá, mas e aí esse filtro eu preciso trocar quando vem para minha Não casa? precisa nada, não. Você só coloca a água dentro para usar ela e pode usar e ela E serve para qualquer um tirar o consegue usar, limpar o qualquer sofá. super simples para limpar e não é aquele que joga água, sabe? Então não fica aquela molhaceira, aquela meleca toda. Ela Entendi. suga totalmente a seco. E aí, se tiver mancha, alguma coisa assim, daí sim vai mais um produto que custa mais 40 reais. E Aham. aí você só borrifa o produto, passa a escovinha e suga com a EFA. Bem Mas o bacana. principal objetivo é retirar os ácaros mesmo, né? Aquela sujeira que a gente não enxerga e que é aquela que faz mal pra gente, faz mal pra saúde. Sim. Então Aham. E que a gente tá o tempo espirrando e coisa. Que e, legal para quem tem rinite, né? uhum. Que Tô com uma bacana. que eu vou entregar amanhã, que a minha cliente comprou, porque daí sim, ela tem uma casa grande, né? Aí tem
bastante tapete, criança, coisa assim. Então, o ideal é que todo mundo tivesse um desses em casa, mas quem não tem condições, alugar já ajuda bastante. Tá, adorei conhecer essa história toda, Michele. E qual é a tua visão da Michele aí daqui a uns 5 anos? Como é que tu vai crescer esse? Porque tu já cresceu, essa pegada de criar o grupo, de ensinar elas e tá trabalhando em collab ali com todo mundo, pô, baita pegada. Tu não precisa ter elas como funcionária. Tu tem hoje uma funcionária junto contigo? Não, não. Só, só da minha casa mesmo, só que a minha ajuda é em casa, mas assim, para trabalhar na organização, elas são todas organização não, é sempre, é porque eu já vi que direto tu tá com equipes, Sim, então para mim tem ali um grupo de mais ou menos 5 meninas que estão comigo desde o início, então principalmente agora em novembro, dezembro, que são trabalhos que a gente precisa ser rápida e eu tenho que terminar um já para começar outro, porque é muita correria, então eu acabo chamando essas meninas que têm mais experiência. Porque aí eu sei que eu consigo ficar num cômodo, elas em outro. Se eu precisar deixar elas sozinhas, elas dão conta, né? Posso deixar de olho fechado. Uhum. E aí tem as meninas novas que estão começando, então que a gente vai juntando, né? Aí chama num trabalho que é mais tranquilo, que eu posso acompanhar melhor. Então, durante o ano eu consigo mais chamar essas meninas que estão começando. Mas quando é trabalho assim mais específico, a prioridade é sempre das que estão comigo desde o início. Já conhece o meu método, minha forma, né? E como a gente vai otimizar todo o sistema. E até por questão de priorizar mesmo, porque toda vez que eu chamo uma menina nova, as meninas que estão já há mais tempo, elas também ajudam e auxiliam e não ficam assim, mais uma concorrente para mim. Né? Elas ajudam a menina também a começar, a evoluir, a entrar para o grupo, para levar mesmo a organização para outras pessoas. Mas elas sabem que eu sempre vou dar prioridade para elas. Então, não tem por que elas não ensinarem ou não ajudarem as mais novas, achando que vão perder o lugar. Né? Porque aí quem vai entrando vai adquirindo esse espaço também. Então é assim, faz o curso com a Michele e já tem a escola de personal organizer ali junto com a Michele na prática. Isso, como eu falo para as meninas. Estágios práticos. Quem faz o curso, eu não sou a empregadora, né? Eu não digo que elas vão ter emprego comigo. Né? Mas eu sempre vou dando oportunidade conforme a gente vai tendo trabalho. E um pouco que tu falou, tu quase é a empregadora. Mas e como tu visualiza aí a expansão do Michele Personal Organizer? Tu tem projetos aí? Tenho. Eu preciso parar de colocar um pouco a mão na massa e focar na parte online, né? Que é a forma que a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Então, eu tenho projeto, né, para o curso online. Só preciso parar, organizar e começar a colocar em prática. Mas aqui na cabeça ele já está todo prontinho. Sinto que tu precisa do meu serviço. Vamos junto, que eu vou fazer isso acontecer aí junto contigo. Aí a gente tem que pensar toda a parte de equipe, né, para gravação e tal. E realmente eu preciso tirar um tempo, porque aquilo eu não quero fazer curso de dobras, né, curso de pintar cabide. Eu quero trazer toda essa visão que eu tenho, porque o meu intuito é colocar profissionais mesmo para atender mais pessoas. Que mais pessoas tenham oportunidade de experimentar a organização como ela realmente é, que vai fazer diferença na vida das pessoas. Que legal! Que legal. Mas eu penso no curso online até por otimização, porque eu imagino assim, tu foi lá, tu deu o curso para elas. Hoje tu ainda tem tempo para conseguir colocar elas ali no grupo. Quem é nova que pode ir nessa data? Então vem com a gente nesse projeto. Porque também essa coisa de chamar um novo para um projeto que é muito rápido, tu não pode ter tempo para ficar ensinando. Às vezes não consegue, tem toda essa questão, né? Mas a gente consegue no curso online, assim, se tiver mais tempo, fazer o curso em si. Aí depois, claro, quem tiver interesse tem a parte da mentoria, que a gente vai acompanhando mais para ver como que a pessoa está desenvolvendo. Mas vai muito do interesse da pessoa também, né? Porque a gente sabe que muita gente compra curso online e nem assiste. O meu curso, por exemplo, ele tem uma parte presencial e tem uma parte online, que são isso que eu queria saber. Né? Já tenho alguns... curso hoje já é híbrido, assim. Eu tenho ali alguns vídeos, mas daí dentro do grupo as minhas turmas são sempre turmas pequenas, de no máximo 10 pessoas, para que eu consiga fazer esse acompanhamento. Mas eu sei que tem gente que, por exemplo, veio da faxina. E aí não tem medo de largar as diárias que são fixas para começar a empreender. Então, claro que vai ser mais difícil de conseguir desenvolver. E aí vai indo aos poucos. Tem gente que nessa transição com medo, né? Que já faz um pouquinho de organização na casa, o pessoal já valoriza um pouco mais essas diárias por causa disso.
mas elas não têm coragem de se jogar isso. totalmente, né? E quando a gente deixa isso muito junto na cabeça do cliente, é muito difícil ele pagar mais por um trabalho que ele acha que vai ser o mesmo. Então, eu falo para as alunas, é muito mais difícil você vender um trabalho de organização para a pessoa que você já trabalha, porque elas falam assim, porque eu tenho bastante cliente e tal, e eu vejo que eles têm necessidade, eu vou conseguir vender para eles. Eu falo, talvez não. Porque eles já te colocaram ali naquela caixinha que você como faxina. faz a faxina. E aí, exato. triplicar o valor para fazer uma organização vai ser muito difícil. Você vai conseguir vender para outras pessoas. Né? E até o posicionamento é diferente, porque até a roupa que você vai vestir para fazer a faxina, a pessoa vai te olhar daquela forma, ela não vai entender que ela precisa de pagar mais para você fazer uma organização. Não é questão de preconceito nem nada, mas a gente já tem na nossa mente alguns padrões definidos. Exato. Né? E se você olha uma pessoa ali com... Eu, por exemplo, passei por isso, porque quando eu comecei o meu trabalho de organização, mandei fazer um avental todo bonitinho, com a minha logo, né? Eu tava me achando o máximo. E aí, estava fazendo uma organização de mudança e o pessoal que estava trabalhando ali veio me pedir onde é que tinha balde e vassoura. Aí eu falei assim, não, mas não trabalho na faxina, não sei onde é que fica essas coisas aqui. E aí, naquele momento, eu entendi que a culpa era minha. Porque não era o avental. Ele estava me vendo como uma faxineira. Não que seja um serviço pior ou melhor do que o meu, é tão necessário quanto. Mas na cabeça da pessoa ali, eu já estava no padrão vestida como uma faxineira. Então, hoje eu não luto mais. Existem arquétipos que ficam na nossa mente. Nossa, que legal. E assim, muito legal que tu traz assim, aconteceu comigo, eu já percebi, já entendi. Sabe por quê, Michele? Tem muita gente que acontece e não percebe. Meu Deus, que absurdo. Culpa dele, né? Vai achar que eu sou faxineira. Tá escrito aqui, pô, cara, faxineira que vinha com um avental tão diferenciado, né? Sim. Então, que legal, tu vive isso, tu percebe e já altera. Isso é muito bacana. Isso é muito trabalho com psicóloga, terapia, autoconhecimento. Parabéns! Eu sabia que teve aí, né? A organização puxou tudo isso. Parabéns, sim, que legal. Mas porque para entender das pessoas, né? Para entender das pessoas, eu preciso me conhecer. Não adianta eu querer ajudar o outro se eu não estiver bem. E aí, entendendo os meus conflitos, né? As minhas questões, eu percebo essa pessoa deve estar passando por isso. Porque a gente é reflexo, né? Eu sempre digo, isso aí é uma fala de qualquer psicólogo. Entenda de você mesmo para entender o outro. Mas por quê? Porque eu sou reflexo. Então, se eu tô em conflito aqui comigo, o conflito que eu vejo é reflexo, né? E aí eu não vou conseguir harmonizar essa relação. E com o cliente eu preciso de harmonia. Eu falo isso porque eu sempre estudei vendas, né? Eu sempre estudei muito autoconhecimento, porque eu entendia que era a minha ação que gerava uma reação. Sempre que eu, sempre fui vendedora, sempre estudei marketing e vendas. Então, eu sempre entendi. Eu tenho que entender as minhas... Teve uma fase da minha vida que eu queria ter controle sobre as minhas ações. Não é controle. Tu falou aqui na live... É se encontrar e se entender, né? Porque tu nunca vai ter controle sobre todas as suas ações para gerar uma outra reação, né? Mas se tu tiver consciência... Tem uma fala que eu sempre digo, bateu, doeu, pega que é teu. Né? Isso aí. Isso aí, pega que é teu. E daí dá uma observada nisso, né? Mas se dá uma observada nisso para harmonizar a relação, não é para se culpar, não é para se julgar. Tô adorando essa nossa conversa, porque a gente sente uma outra energia. Então, gostei que tu me falou que tu trouxe esse autoconhecimento, isso é primordial aí. Para todo mundo que quiser passar por transição de carreira. Tanto que no começo, eu vi... Até hoje, né? Eu escuto muito, às vezes até a própria pessoa que está trabalhando na casa, como faxineira, ou prestando qualquer outro tipo de serviço, que eu escuto as pessoas conversando, às vezes reclamando de um cliente, porque aquele cliente isso, aquele cliente aquilo, porque me humilhou, porque não sei o quê. Eu não vivo isso. Eu não... As pessoas que eu atraio, a gente vira amigos, porque eu não sei se isso pode ser real, mas a gente atrai de pessoas, né? Quanto mais eu reclamo... A gente vibra, a gente atrai. Quanto mais eu reclamo, quando eu acho que a pessoa é snob, que a pessoa vai me humilhar, que a pessoa é isso, mais eu atraio esse tipo de pessoas. Exato. E eu realmente, assim, eu não posso reclamar das minhas clientes. Tanto que tinha algumas aqui na live, né? E a gente elas estão aqui te parabenizando aqui. A Ivanete, não sei se é tua cliente, mas ela tá te dando parabéns. Ela achou o máximo que do curso aqui, ela comentou alguma coisa, que além de ser personal da curso.
A Aham. Ivanete, Não, massoterapeuta, é tua cliente? não, massoterapeuta acho que não sei. É Mas enfim. Ivanete. Ai, que legal, Ivanete, que tá com a gente. A Parabéns, Michelle, por Letícia, que é tudo. minha amiga, minha cliente, né? Que a gente vira amiga das pessoas. Vira. E enquanto eu tô ali trabalhando na casa deles, é como se fosse a minha casa. Então, eu tô preocupada em entender como é que funciona. Cada dobra, cada roupa que a gente pendura, a gente tem o maior cuidado. Será que vai amassar se eu colocar assim? Será que vai marcar aqui? Será que ela vai conseguir manter? Então, é toda uma preocupação e a gente acaba fazendo amizade, porque a gente entra na intimidade das Sim. pessoas, né? A gente quer o bem daquela família. É muito bacana, assim. Eu sou muito feliz de estar nessa profissão, da quantidade de pessoas legais que entraram na minha vida, que Que eu tive a legal. oportunidade de conhecer. A gente vê isso no teu olhar, Michelle. Falei pouquíssimo contigo lá no Gaia, mas eu já percebi que tu tinha essa Uhum. paixão, assim. Sim. E aí eu comecei a te seguir, comecei a ver os teus stories, me chamou a atenção que eu vi que tu Uhum. era muito movimentado. E como eu te falei, ano passado eu fiz um curso só para personal organizers, né? Uhum. Como começar a vender, Sim. né? Então eu tinha ali, acho que nós tínhamos umas 8, porque foi uma loja lá de Blumenau que ela tem esse grupo também de personal organizers nesse mesmo intuito que você Uhum. e não flui do jeito que flui com você. Olha que legal. E como no caso ela vende os organizadores, né? Sim. Então ela criou o grupo com esse intuito para uma ajudar a outra, Sim, claro. porque sempre chegava à vontade, tu conhece alguém para ajudar para mim? Uhum. Vai, e assim ela cria o grupo, mas não flui assim dessa mesma maneira que tu está A contando, né? parte dos organizadores também, uma grande amiga que entrou na minha vida por conta da organização, que hoje a gente tem parceria, então ela me fornece os produtos todos consignados, eu consigo levar tudo na casa do cliente, então não tem essa, Legal. precisa comprar isso, precisa medir essa gaveta para comprar um organizador, precisa pedir pela internet, não tem nada disso, a gente leva tudo, testa, vê se funciona, vê se o tamanho ficou bom, no Pois final o devolve. cliente quer realmente ficar com aquilo ou não. E aí fica perfeito, né? Não tem. Essas É. parcerias funcionam super bem. Super bem, super bem, que legal. E aí eu comecei a te seguir e percebi, cara, essa personal organizer é totalmente diferente, né? Então eu preciso trazer ela para contar um pouquinho da história dela. E eu achei bacana dessa tua história que quando tu te encontrou, tu percebeu esse vazio lá e quando tu te encontrou, tu brilha o olho e a coisa flui, simplesmente flui, Sim, né? as Então, pessoas que me parabéns. conhecem do antes e depois sempre comentam isso, que eu sou outra pessoa depois que eu comecei a trabalhar com organização. Parabéns, parabéns por ter ido fazer essa busca. E eu gosto de finalizar essa. Posso ir finalizando, que a gente já está mais de Claro, uma senão a hora gente vai aqui, até né? Eu, por amanhã. mim, ficava mais um tempão conversando. Eu gosto de finalizar essa live. É o seguinte, ó, mesmo entrando na organização, que hoje tu tem paixão, porque lá tu contou a história da loja, estava quase falindo, vocês quebraram a cabeça, foram para casa, deram um jeito de botar ela para cima de novo, contrataram uma consultoria, né? Alguma coisa aplicaram. Agora não, agora tu tá numa coisa que é tua paixão, mas mesmo assim tem os dias que tu diz assim, meu Deus, por que eu empreendo? Por que eu não ganho, né? Assim, o que te faz continuar? Dá 3 dicas aí para quem já está empreendendo, como é que ela se mantém nesses dias? Aproveitar esses dias para fazer o que precisa ser feito, né? Porque em vez da gente ficar ali reclamando, ai, hoje não tem cliente, ai, não sei o quê, porque quando tem cliente, a gente está trabalhando todos os dias, a gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo para postar nos stories, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho. Então é se colocar em movimento, porque se a gente ficar parado, as coisas realmente não acontecem. Então, já passou, né, períodos de ficar muito tempo ali, ficar 2 semanas sem ninguém ligar, sem ninguém nada, e eu realmente ficar pensando, meu Deus, será que eu vou ter que abandonar o que eu tanto amo porque não vai me render dinheiro? E aí eu começava a me colocar em movimento, então eu vou fazer um curso. Então eu vou Ótimo, ir numa loja e oferecer um workshop gratuito. Então eu adorei. vou chamar alguém para fazer uma live. Porque aí a gente se colocando em movimento, as coisas começam a acontecer e daqui a pouco não tem mais tempo de novo. Então Ótimo, se a dica que colocar em eu dou movimento. é se colocar em movimento. Parado, as coisas não acontecem. Não Tá adianta. bom. E hoje, se Acho que essa dica já é e toda já. assim, ó, quando a gente se encontra, hoje eu entendo que a organização está sendo a minha ferramenta, né? Mas eu entendi que o meu propósito é realmente ajudar as pessoas a serem melhor, a ajudar principalmente as alunas também, né? Porque eu tenho alunas que no começo elas estavam em depressão, sem saber o que iam fazer da vida, e hoje elas estão trabalhando também com o que elas amam.
Então, eu sinto que eu fiz parte disso e isso me motiva. Então, se hoje eu deixar de trabalhar com a organização, eu entendo que a organização é a ferramenta. Mas, com certeza, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido e vai dar certo. Que legal. Então, É uma ferramenta na profissão em si, mas entendi o meu propósito. E aí, a ferramenta que eu vou usar, não sei. Que legal. Vai continuar com essa, mas vai estar sempre alinhado com o meu propósito. Adorei isso, porque eu sempre falo assim que você... nossa, essa fala tua é muito legal, eu só nunca tinha falado dessa maneira. Eu digo que o teu propósito pode ser impresso de várias formas na vida. Tu tá imprimindo através da organização, tu tá conseguindo ajudar as pessoas a serem melhores a cada dia através da organização. Amanhã ou depois pode ser através de outra coisa e tá tudo bem. Hoje tu super se encontrou através da organização, né? Então tu ajuda as pessoas a serem melhores, tanto ensinando elas a ser personal organizers, quanto organizando as vidas delas, né? E tá tudo bem. É que essa coisa de propósito ficou tão romantizada que as pessoas fixam na ferramenta. Ai, não, eu tenho que encontrar qual é a ferramenta que é meu propósito de vida. Não é a ferramenta, é o teu propósito. E aí procura muitas coisas prontas. A gente tem vários talentos, né? A gente procura muitas coisas prontas e deixa de pensar e deixar as coisas do nosso jeito. Então, no curso, eu também falo para as meninas, olha, eu estou ensinando essa dobra por causa disso e disso. Mas eu não quero que vocês se apeguem nessa técnica, né? Entenda a pessoa, entenda o espaço, entenda para poder mudar e criar uma dobra nova e criar uma forma nova de organizar. Tanto que eu vejo os vídeos hoje do curso que eu fiz e muitas coisas que eu aprendi lá no curso da ferramenta, eu já não uso mais. Eu já inventei uma técnica nova, um jeito novo de fazer, mas porque eu entendi a organização em si, eu entendi que ela precisa ser funcional, que precisa ser prática, que precisa ser para aquela pessoa, né? Ela precisa ser personalizada. Então, entendendo isso, a técnica a gente muda, inventa, troca, não tem problema nenhum. Perfeito, adorei, Michele. Quem quiser saber mais de fazer um orçamento, segue a Michele ali. Como é que é o teu Instagram mesmo? Só me lembra. Michele Fantinel Organizer. Michele Fantinel Organizer, tá? É aqui de Itajaí, região, atende toda a região, né? Chama ela ali. Semana que vem estou indo para São Paulo fazer do próprio curso que eu fiz, né? Tem um evento lá. E eu tenho um cliente de lá que provavelmente a gente vai aproveitar essa saída para fazer uma organização lá também. Vamos organizar por lá. Eu imagino que deve ter muita... imagino que deve ter muita gente. Aqui para lá. Então, a gente organizou a pré-mudança aqui, daí eu fui para lá, fiz a pós-mudança lá. E agora está precisando de manutenção. Então, de repente, a gente vai conciliar aí as datas. Que legal. Olha que legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Adorei conversar contigo. Foi muito gostoso. Me inspirou, tá? Espero que inspire mais gente. Eu vou deixar gravado isso aqui. Eu normalmente vou te chamar ali em collab. Não sei se vai dar para te deixar no teu feed também, tá? E muito obrigada. Vamos marcar outras lives. Acho que a gente pode falar de como vender, personal organizer. Pode falar muita coisa. Tá querendo fazer live, né? Me chama que a gente marca de novo, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí, todo mundo que colaborou com essa live para acontecer. Quem gostou, aproveita que vai ficar gravado e compartilha com o pessoal aí. Exatamente. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.